Ao que parece, a Ucrânia está muito assustada no começo desta semana. E não é por menos. Temos aí o inverno chegando, o inverno que promete ser muito rígido, ser muito hostil, principalmente pelo fato da temperatura ali na região do sul e também na região próxima de Mariupol, Zaporizhia, na Ucrânia, a temperatura ser muito amena. Temos o fato que as infraestruturas do país estão debilitadas, estão destruídas. Tivemos meses atrás um ataque de mais de 80% de toda a infraestrutura do país. Imaginem só, aqui no Brasil, diversas infraestruturas como usinas hidrelétricas, torres de transmissão, plantas elétricas sendo destruídas. O que você faria diante disso? Se você não consegue, por exemplo, congelar, você não consegue refrigerar os seus produtos, os seus alimentos, você não consegue cozinhar alguma coisa, você não consegue enxergar a luz, não consegue enxergar a noite, por exemplo, o que você faria? Você ficaria assustado. E é o que está acontecendo neste momento na Ucrânia. E para piorar, o inverno, eles dependem sim exclusivamente de energia e também de gás para aquecer as residências que têm sistemas de aquecimento. E, segundo toda aquela conformação, o que estava de confiança de Kiev, que deu lugar, foi substituída essa confiança por medo, por pessoas mais assustadas, pelo governo mais assustado, não é porque somente o inverno está chegando, é porque, muito provavelmente, a Rússia iniciará uma série de novos ataques mais poderosos, muito mais maciço do que foi antes, em toda a Ucrânia. Recentemente, os ataques danificaram mais de 50% de toda a infraestrutura elétrica e muito mais da logística, água, comunicação, sistemas de controle também das Forças Armadas ucranianas. E deixou mais de 10% de toda a população à deriva, sem condições de fazerem o mínimo. A população não consegue, por exemplo, congelar ou simplesmente aquecer sua residência à espera do inverno. O comando de Kiev, ele acredita que nos próximos dias, os dias que antecedem o início do inverno no país, na região euroasiática, que começa em 1º de dezembro e com previsão de término no papel até 28 de fevereiro do ano que vem, os ataques aéreos da Rússia vão aumentar maciçamente. E essa especulação ela foi ainda mais incisiva após o navio de guerra russo ancorar no Mar Negro. Vejam só, ancorar no Mar Negro, apontando em direção ao país, à Ucrânia, na região ali de Sebastopol. E não é qualquer navio, não. Se acredita que seja um navio carregando equipamentos Caliber, ou seja, mísseis Caliber, nesta região do mapa do Mar Negro que vocês observam aqui. E o míssil Caliber, ele tem a capacidade de atacar alvos além de 1.800 a 2.000 quilômetros de distância. Vejam só que somente a região de Sebastopol, no Mar Negro, até a região de Kiev, até ali a fronteira da Bielorrússia, tem apenas 800 quilômetros. O míssil Caliber tem capacidade, num raio aqui de até 1.800 quilômetros, atingir qualquer área, tanto da Europa, dos países da OTAN, quanto em qualquer local da Ucrânia. Vejam a gravidade que os mísseis que estão posicionados no Mar Negro podem causar e atingir qualquer área aqui do país. E é claro
E é claro que, além disso, eles possuem a capacidade de carregar ogivas explosivas convencionais ou não convencionais nucleares de até 500 quilos. Segundo dados de cientistas que estudam o calibre, ele tem uma capacidade de carregar uma ogiva de até 200 quilotons, capaz de ser altamente destrutiva até 11 vezes mais que a bomba que caiu no Japão, que foi lançada pelos Estados Unidos. Estamos falando aqui de um sistema moderno, de um sistema que também já foi empregado na Síria pelos russos, principalmente no Mar Cáspio. Vejam só que vocês estão observando aqui um calibre muito tecnológico, que tem sim capacidade de se desvencilhar dos meios de defesa atualmente presentes na Ucrânia, como Iris-T, como HIMARS e como outros equipamentos que conseguem identificar, é claro, esse tipo de equipamento, mas se for uma saraivada de equipamentos, a chance vai diminuindo. E você tem aqui, por exemplo, uma operação que foi realizada contra a Síria. Inclusive, os próprios americanos na região do Golfo Pérsico também realizaram, mas a Rússia ela utilizou aqui na região do Mediterrâneo e do Mar Cáspio alguns equipamentos Calibre que atacaram alvos dentro da região da Síria contra rebeldes que são avessos ao regime de Assad. Vejam a gravidade do que estamos falando, de um sistema que já é empregado e reconhecido como efetivo por parte dos russos. E tem ainda a capacidade de atacar com ogivas nucleares. E por isso que Zelensky, ele alertou, e Zelensky está preocupado a partir desse momento com as infraestruturas críticas da Ucrânia. O inverno está chegando. E se o inverno está chegando, os planos, a estratégia nesse momento da Rússia e esses ataques que podem ocorrer dos russos, tem a intenção de levar ainda mais os ucranianos para a beira do abismo, diante de um inverno que está chegando. Um inverno austero, abaixo até de 15 graus negativos. Se você não tem aquecimento, as populações não vão sobreviver. Se acredita que mais de 10 milhões de habitantes ucranianos já estão sem energia elétrica. E o governo de Kiev já vem articulando, através de seu exército, a retirada de áreas mais críticas de ucranianos que, se permanecerem ali na região, principalmente ao sul, em Zaporizhia e Mariupol, podem sim sofrer sérias penalidades com a própria vida, diante de uma população de 40 milhões de habitantes. Então não tem como você retirar toda a região, tirar todos os indivíduos da região e levar para um outro local. É impossível, é inviável. Em qualquer outro país isso é impossível. Por isso que até Zelensky colocou aqui, enquanto os russos tiverem mísseis, eles infelizmente não vão se acalmar. Nossas forças de defesa estão se preparando, todo o Estado está se preparando. A gravidade ainda ela foi mais acentuada porque especula-se que o comando russo esteja planejando atacar a usina nuclear de Zaporizhia. Muitos consideram que os planos é atacar a usina de energia de Zaporizhia. Os russos negaram. Entretanto, faz sentido isso. Faz sentido você atacar uma usina que está operando, que é de Zaporizhia, também aquela barragem de Kakhovka em Kherson, mas faz sentido você atacar em Zaporizhia para você desestabilizar toda essa região, que é o polo regional que sustenta Donetsk também. Porém, se os russos tiverem essa intenção real que Kiev vem acusando, a usina nuclear de Zaporizhia, ela vai superaquecer, os geradores não vão aguentar e ocorrerá uma catástrofe nuclear de natureza imensurável, porque estamos diante da maior usina da Europa.
Certamente isso vai trazer muitos descontentamentos da comunidade e até mesmo uma intervenção mais direta contra a Rússia. Não tenho aqui como cogitar que tipo de intervenção que poderia ser feito. Mas isso traria a imagem de Putin e a imagem da Rússia já deteriorada para o cenário internacional, que poderia sim causar ainda mais turbulências. E a imagem ainda poderia, de um possível cessar-fogo no futuro, poderiam ser acusados de diversos crimes, mesmo colocando, impondo cessar-fogo. Você tem aqui a região de Zaporizhia alimentada pelo rio Dnipro e aqui a usina termoelétrica de Zaporizhia. Seria muito penoso, muito penoso. E, para finalizar, temos aqui a região de Donetsk, que também está debilitada, região de Svatov, a região de Kremínia, mais ao sul de Svatov, ainda segue em disputa por tropas da Ucrânia e por tropas da Rússia, principalmente por conta da estrada P-66, que é uma estrada de logística altamente estratégica por parte da Rússia e também por parte da Ucrânia na região de Luhansk e também que abastece a região de Donetsk. Então, aqui as tropas que saíram de Kherson estão concentradas nessa região e a batalha ela continua nessas áreas. E um ponto que eu gostaria de colocar aqui, vocês estão observando os sistemas Iris-T alemão que foram entregues para os ucranianos, que vêm utilizando contra os mísseis e os sistemas aéreos da Rússia. O porquê que eu trouxe isso aqui? Que os estoques desse equipamento estão sendo reduzidos ou já estão em defasagem neste momento por conta dos ataques anteriores, os bombardeios, ataques aéreos maciços da Rússia. Algumas autoridades já especulam que há falta de Iris-T em algumas regiões e que a Alemanha já está se prontificando a entregar antes mesmo que a situação piore para o lado dos ucranianos, que esperam um inverno, vamos dizer assim, ardente, vamos dizer assim, em que se você não tem estoque de mísseis antiaéreo para diminuir essa fatalidade de infraestruturas críticas destruídas por conta dos bombardeios russos, tudo tem a piorar. É a lei de Murphy. Se algo pode dar errado e tende a dar errado, vai dar errado. Os sistemas Iris-T da Alemanha, isso que a mídia não conta, já está em defasagem, já está em baixa ou já acabou. Não tenho essa afirmação, mas possivelmente está o estoque baixo e isso pode prejudicar ainda mais todo o guarda-chuva de defesa aérea da Ucrânia neste momento crítico que eles estão vivenciando diante de um aumento da escalada da Rússia, que pode agora elevar ainda mais com um ataque, principalmente de calibre advindo do Mar Negro, advindo também de mísseis, principalmente de via terrestre, dentro da Rússia e também das regiões em disputa de Donbas, e assim causar ainda mais danos e subir para mais de 50%, 60%, 70% de todas as infraestruturas críticas da Ucrânia comprometidas para enfrentar um inverno mais grave, de forma mais vulnerável e que poderá trazer milhões e milhões de pessoas a uma vulnerabilidade muito cogitada, que poderá levar sim dezenas, sequer centenas de milhares de pessoas à morte. Senhores, espero que tenham gostado deste vídeo, de uma análise abrangente de todo o cenário que está acontecendo e poderá acontecer daqui para frente. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativarem o sino de notificação. Também curtirem o vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando e também recomendar para outras pessoas. Se for possível, peço que doem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com.
e isso vai ajudar em muito o nosso canal a sobreviver aqui na plataforma. Até o próximo vídeo e muito obrigado pela sua presença.